Recentemente foi aprovado o Marco Legal das Garantias, que traz novidades para o mercado de crédito. E para nos ajudar a entender, estamos recebendo aqui no estúdio o advogado Assir Marcondes, que é especialista em direito bancário, está aqui com a gente. Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, muito boa tarde, Luciana. Muito boa tarde a toda a equipe CBN. Agradecer mais uma vez a recepção e a todos os ouvintes que nos acompanham, muito boa tarde também. Você pode explicar para a gente o que é o Marco Legal das Garantias? Perfeito. O Marco Legal das Garantias nada mais é que uma lei que foi aprovada agora no final de outubro, que reuniu várias alterações vinculadas às garantias dadas a empréstimos bancários, basicamente. Então, eu me lembro que na última entrevista que a gente teve aqui, Luciana, a gente tratou de alienação fiduciária de imóvel, tratamos de uma decisão que foi dada também no final de outubro pelo STF, validando essa lei, e alguns dias depois foi sancionada o Marco Legal das Garantias, que trouxe alterações na lei de alienação fiduciária de imóveis, na lei de alienação fiduciária de imóveis, também os veículos, e que é a chamada busca e apreensão, trouxe alterações também na hipoteca e criou mais alguns mecanismos para agilizar a recuperação de crédito por parte dos bancos. Então, nada mais foi que uma lei que trouxe assim, um conjunto de alterações para facilitar a recuperação de crédito pelos bancos a partir da diminuição da burocracia. E para quem toma o empréstimo, tem alguma novidade, alguma coisa, alguma lei positiva? Olha, não, Luciana, não houve algo positivo na minha visão, tá? A gente está ouvindo bastante falar da possibilidade de alienação fiduciária de segundo grau. O que é isso, né? Até então, até 29 de outubro, não era possível, por exemplo, você dar o mesmo imóvel em alienação fiduciária para duas dívidas diferentes. Aquela dívida ela ficava vinculada a um contrato, a uma instituição financeira. Hoje, você consegue dar o mesmo imóvel em garantia de outra operação. Ou seja, seu imóvel vale lá 500 mil reais, você tomou 200 mil reais de crédito, antes de outubro você não podia fazer mais nenhuma operação com garantia de alienação fiduciária. Hoje você vai conseguir dar em garantia essa margem que é livre de ônus, ou seja, os 300 mil, você vai conseguir fazer outras operações para onerar o seu bem e conseguir mais crédito a partir disso. A princípio, isso não é bom para quem precisa de empréstimo, que Para aí quem vai ter precisa, sim. opção, né? Então, o problema acho que reside justamente nessa palavra aí de precisar do crédito. A partir do momento que você precisa do crédito, você está dizendo que você é dependente dele. Então, você vai arriscar todo o seu patrimônio por uma coisa que você precisa muitas vezes para sobreviver. Então, aqui eu digo com tranquilidade, é a mesma retórica a mesma retórica da servidão, a mesma retórica da escravidão. Você dá tudo que você tem, trabalha para pagar com tudo que você tem uma dívida que está em aberto com o banco. Então, isso, na verdade, está aumentando o risco de perder o bem. Só relembrando, a alienação fiduciária de imóvel é aquele procedimento bem violento, em que o banco não precisa de um processo judicial para consolidar a propriedade em favor dele, ou seja, para passar o bem para o nome dele, e também não precisa de uma ação judicial para leiloar. Ele dá o valor, basicamente, ele nomeia o leiloeiro, e ele que cuida da publicação do edital. Então, são dois editais, né? Tem que dar publicidade para isso, em primeiro e segundo leilões. Desse primeiro e segundo leilões fica na mão totalmente do banco, e o que cabe ao consumidor é buscar a justiça de fato, num procedimento muito mais lento. Então aí já tem uma assimetria, né, nas armas de cada um. Enquanto o banco consegue fazer isso extrajudicialmente, o consumidor vai ter que buscar na justiça os questionamentos que ele tiver atinentes à avaliação do bem, à validade do procedimento, à existência Nesse meio das tempo, o banco pode intimações. já ter vendido bem. Pode acontecer, E já aí, havia quando a acontecido na justiça tomar prática. uma decisão, não existe mais esse bem. Esse bem ele vai continuar existindo, só que aí No nome, né? vai estar provavelmente no nome de algum terceiro, e daí vai caber você brigar por perdas e danos. Recuperar o bem nem sempre vai ser uma possibilidade. Essa possibilidade de você fazer, então, empréstimos utilizando o mesmo bem como garantia em mais de uma instituição bancária, estimula também o endividamento das famílias? Estimula. O que a gente tem visto é que quanto mais crédito tem disponível no mercado, maior é o estímulo à inadimplência, né? Porque
Não existe hoje uma política tão forte por parte dos bancos no quesito de responsabilidade de crédito, ou seja, o banco deve, a princípio, fazer uma análise da sua capacidade de pagamento. Então, cabe a ele conceder um crédito de forma responsável. Porém, o que a gente vê na prática é uma concessão de crédito irresponsável. As parcelas comumente se tornam impagáveis. Quem toma empréstimo com o banco, no segundo, terceiro mês de parcela, já está se assustando, já está com um grande motivo para se preocupar. Bom, e então há um marco legal de garantias, é uma legislação que, na visão do senhor, não beneficia o, consumidor, beneficia mais as instituições financeiras. Exato. Até, Luciana, fica uma coisa meio repetitiva da minha parte. Tomei o cuidado de vir de gravata hoje para quem assistiu um corte depois não achar que é a mesma entrevista anterior, mas é porque a retórica é a mesma. A desculpa para ser aprovada aquela lei de 97 de alienação fiduciária de imóveis era que o banco precisava de um procedimento mais rápido e menos custoso para Uhum. conseguir, com isso, abaixar os juros na ponta, né, para todos os consumidores. Isso foi aprovado em 97 e isso não aconteceu. A queda de juros não aconteceu. E a retórica que a gente vê hoje é essencialmente a mesma. Essencialmente a mesma. O banco continua pedindo a desjudicialização dos procedimentos, continua pedindo a facilitação da recuperação do seu crédito, porém a queda de juros a gente não vê. A Uhum. gente não assiste esse efeito acontecendo na prática. Qual a orientação, então, de vocês especialistas para quem precisa tomar crédito? A orientação que eu dou para todos os clientes é buscar o crédito de forma consciente, fazer uma pesquisa de mercado. Nem sempre isso é possível, mas também fazer uma consulta a especialistas para você montar uma proposta por escrito, descrevendo ali para você provar lá no futuro que você levou para o gerente a sua capacidade de pagamento, levou para o gerente o seu objetivo com aquele crédito, porque cada crédito, de acordo com o objetivo, se ele for para um investimento comercial, se ele for para um custeio rural, ele tem taxas diferenciadas. Só que qual a tendência do banco como uma instituição privada que busca lucro? Ela vai oferecer o melhor produto que ela tem na prateleira dela, que é mais lucrativa para ela. Então, é muito comum a gente ver um crédito rural sendo descaracterizado para um outro produto dentro do banco, um capital de giro, que o banco vai poder cobrar muito mais, que vai ter uma margem de lucro maior. Então, é esse movimento que a gente vê na prática, e por isso que é importante, no momento de buscar o crédito, você produzir a prova de que você trouxe ali para a gerência, apesar de ser responsabilidade dele buscar isso junto ao consumidor, você comprova que você levou essas informações. Então, a minha recomendação é fazer as coisas por escrito, desde o momento da proposta, anterior à proposta de um crédito. Isso pode ajudar numa uma possível judicialização. Isso, no mínimo, vai demonstrar boa fé do consumidor e vai demonstrar que houve uma concessão de crédito irresponsável por parte do banco. A gente consegue discutir na justiça daí essa concessão de crédito irresponsável por parte da instituição. Uhum. Qual o cenário que o senhor enxerga nos próximos meses, daqui para frente, Uhum. com esse marco legal das garantias? Certo. O que a gente está vendo, só voltando mais uma vez na aprovação da lei de alienação fiduciária, completou 26 anos esse ano, ela foi criada com uma forma de acelerar o bem a tomar o banco a tomar um bem do consumidor para pagar uma dívida. Uhum. Isso porque a hipoteca, que já foi criada lá em 67, ela não era suficiente para o banco recuperar seu crédito. Existem alguns estudos que mostram ali uma média de 5 anos para o banco recuperar seu crédito através da hipoteca. Porém, o marco legal das garantias, ele faz perdão da expressão, faz uma gambiarra para trazer a hipoteca ao mesmo procedimento da alienação fiduciária, ou seja, hoje é possível fazer uma execução extrajudicial da garantia hipotecária, mais ou menos no mesmo esquema da alienação fiduciária. Vai no cartório extrajudicial, pede uma notificação para pagamento em 15 dias e a partir dali, se não me engano, são 105 dias para todo o procedimento se resolver. Se não paga, o bem é transferido para a instituição financeira e ela pode fazer o leilão desse bem. Um agravamento que a gente viu na parte de alienação fiduciárias foi: se no segundo leilão esse bem não era arrematado por ninguém, havia ali
a consolidação plena em favor do banco, então o bem era dela e a dívida deixava de existir, certo? Porém, agora nem sempre essa dívida deixa de existir. Você pode perder seu bem e continuar devendo se não for uma dívida vinculada a um financiamento residencial. Então, a perspectiva que a gente tem é de aumento de discussões, com relação a esses procedimentos. A gente vai ver aqui uma coisa que vai acontecer: consumidor, aperte os cintos porque os procedimentos contra vocês vão se acelerar. E os procedimentos disponíveis para a defesa dos consumidores continuam sendo os mesmos. Você continua tendo que judicializar isso. Então você depende do juiz. O banco só vai depender do cartorário, do pagamento de custas e do andamento dos trâmites administrativos. Você, consumidor que tiver que se defender de uma instituição financeira, continua dependendo do poder judiciário e da morosidade ou celeridade que possa vir disso. Ou seja, ficar muito esperto antes de tomar crédito, né? Antes e depois, Luciana. Depois também, tá certo. Doutor Assir Marcondes, especialista em direito bancário, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, uma ótima tarde. Eu que agradeço. Nós falamos sobre o marco legal das garantias. Agora,